Olá pessoal, tudo bem? O nosso conteúdo de hoje, tá? Vamos continuar na explicação. Eu revisei para vocês e passei alguns capítulos anteriores. Na semana, na etapa anterior, né, nós falamos sobre lógica aristotélica, é um assunto um pouco complicado, confesso. Espero ter a oportunidade para falar sobre ele pessoalmente com vocês, porque acredito que ali na lousa, né, a gente tendo mais alguns argumentos, assim, mais alguns atributos da sala de aula, a gente consiga fazer uma melhor explicação para vocês, né? Pessoal, continuando, né, desculpa, nós vamos falar sobre a metafísica, tá? O capítulo 6 é intitulado O Mundo, e em seguida vocês vão ver lá metafísica, né? Em busca do conhecimento. Esse conteúdo, a metafísica, ele é meio que uma ruptura, uma passagem de bastão de um tempo pré-socrático para um período socrático, ou seja, é uma ruptura que também no conhecimento, tá? Eles começaram a metafísica fez com que o povo da época pensasse um pouco mais, deixasse um pouco mais alguns detalhes como a busca da arqué, como algumas outras coisas, embora o princípio primordial das coisas também estivesse inserido dentro da metafísica. Bom, pessoal, é um conteúdo extremamente interessante, tá? É um conteúdo que eu gostaria muito também de falar com vocês e explicar para vocês pessoalmente, mas acredito que tudo no tempo certo. Então, se vocês têm alguma dúvida, se vocês depois quiserem pesquisar um pouco mais, podem enviar alguma mensagem para mim, ou no próprio capítulo 6 aí nós teremos algumas explicações. Continuamos com a mesma dinâmica, tá? Uma semana aula, na outra semana uma atividade avaliativa para vocês. O capítulo 6 é intitulado ali O Mundo e tem em seu nome ali a definição metafísica, tá? Gente, antes de falar especificamente, né, assim, sobre a metafísica, eu quero trazer nessa aula a explicação para alguns termos da metafísica, porque aqui eu vou falar especificamente sobre o que nós vamos fazer ou falar durante a metafísica. Por quê? A metafísica é um conteúdo que traz alguns termos próprios, tá? Então toda vez que eu falar tipo ente, substância, ato, potência, para mim é interessante que vocês rapidamente associem o que eu vou explicar quando eu usar essas palavras, não só na metafísica, mas nos próximos conteúdos. Quando eu usar essas palavras, para mim é interessante que vocês tenham a noção do que representa a palavra, porque eu já expliquei nessa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Por que metafísica, né? Esse primeiro nome, ao menos para mim, quando eu estudei filosofia, eu digo, pronto, agora bagunçou tudo, porque uma disciplina, né, conteudista, né, histórica, que é a filosofia, e agora já vai juntar cálculo também aqui, né? E a gente já viu um pouquinho isso até na aula passada em, no silogismo aristotélico, né? Então, a metafísica, embora o nome se represente ali, né, física, que é uma disciplina que vocês têm, ela não tem muito a ver com os cálculos ou com a especificidade da física, né? Por que esse nome, né? A época quando Aristóteles produz um compêndio de produções ali relacionadas a, a esse estudo que deriva da nossa esfera normal, né? Nessa parte comum que nós pensamos, ele não sabia ou ele não descreveu o nome especificamente. À época, o livro didático de vocês diz isso, né? Existiam as grandes bibliotecas municipais. E aí os grandes escritores, eles guardavam as suas produções nas bibliotecas municipais. Então existem duas ou mais versões para o nome metafísica, né? Uma delas é do próprio Aristóteles, onde ele descreve e chama de metafísica o estudo que vai para além das coisas sensíveis, tá? Quando você escuta a palavra física, obviamente é algo que é palpável, algo que é visível, é algo que é tocável, né?
que você consegue perceber através dos nossos sentidos, tá? E meta, existe a tradução de meta, que significa além. Então, quando eu falo metafísica, eu estou falando de um conteúdo que vai além da física, além do que eu consigo ver, além do que eu consigo tocar, além do que eu consigo sentir e perceber através dos sentidos. Então, essa foi a primeira definição. Mas o escriturário, tá? Só desculpa aí. Mas o escriturário, né? Ele, o rapaz da biblioteca que trabalhava na biblioteca, que recebia esses volumes, ele tendencialmente estava quando chega o discípulo de Aristóteles com os volumes, né? Chama de órgão ali, que é o enumerado de produções aristotélicas. Ele estava estava guardando um volume de física, né? E em seguida, depois de guardar o volume de física, ele recebe o volume de Aristóteles. Aí o que ele define? Ele define que esse volume de Aristóteles, já que ele tinha recebido um volume de física, é um volume que vai além, ou o volume que ele recebeu depois de física, ou seja, metafísica, além da física, ou depois de física, tá? Então, existem alguns termos próprios da metafísica. Dentre eles, a gente vai ver muito claro, de forma objetiva, o estudo sobre o ser e o ente. O ser e o ente. O que é um e o que é outro, né? O ser, se eu perguntar para você hoje, o que é o ser? Você vai dizer, professor, o ser sou eu. O ser é você. O ser é qualquer ser humano, né? A primeira definição nossa vai ser essa. Mas aí a metafísica, ela traz uma definição um pouco diferente sobre isso. Para Aristóteles, o ser é qualquer objeto, tá? Caneta, como vocês estão vendo aqui, uma garrafa, ou seja lá o que for, tá? Um ser é um objeto. Então você pode pensar, professor, então o Aristóteles, ele coisificou o ser humano, porque ele nos compara a um objeto. Ou se ele não nos compara a um objeto, o que nós somos se nós não somos ser? Porque nós não somos objeto. E aí Aristóteles vai definir que nós, seres humanos, somos entes, tá? Nós não somos ser, nós somos um ente. Porque um ser é algo que é feito para uma finalidade, tá? Já o ente é algo, obviamente também existe outro detalhe, tá? O ser não é munido de alma e espírito. Já o ente, até por isso nós chamamos algumas pessoas, alguns dos nossos parentes, de ente querido. Por que nós chamamos alguém de ente querido? Porque nós, além de sermos, abre aspas, objeto, tá? E falo isso referente à nossa forma física, tá? Além de sermos esse objeto, nós somos compostos de alma e espírito. Então isso faz com que nós não sejamos apenas uma coisa, faz com que nós não cumpramos apenas uma finalidade, mas diversas finalidades. Então nós somos um ente, porque nós somos um conjunto de matéria, alma e espírito. Então o ser é objeto, porque foi criado para uma finalidade, e o ente, que somos nós, somos indivíduos munidos de não só um objeto, que seria a parte física nesse contexto, para ficar melhor a explicação, mas também da alma e do espírito, tá? Existe substância e acidente, que é outro termo que a gente vai ouvir muito na metafísica. O que é substância? Toda vez que vocês ouvirem a palavra substância, não façam referência ao português, tá? Substância, no sentido filosófico e metafísico, faz referência à essência do ser. Quando eu falar em substância, eu falo essência. E quando eu falar em acidente, eu falo da parte de fora. É como se eu falasse da parte de dentro e a parte de fora do ente. Tá? O que é o ente? É o corpo, o espírito e a alma. Ou o corpo e o espírito, porque eles eram filósofos dualistas. Tá? Para eles não existia corpo, alma e espírito, existia corpo e alma apenas. Né? Então, quando eu falo em substância, eu estou falando da alma. Quando eu falo em acidente, eu estou falando do corpo. Por que essa diferença, professor? Porque para Aristóteles, substância é a parte que não se altera no indivíduo. Eu não tenho como mudar a minha essência. Tá? A minha essência é moldada, mas não mudada. Já o acidente são as modificações que acontecem no nosso corpo. Por exemplo, uma semana você está de barba,
Outra semana você não está de barba. Uma semana você está com o cabelo longo, outra curto. Você é alto, você é baixo, você é magro, você é gordo, você é preto, branco, pardo, indígena, seja lá como for. Então essas alterações que acontecem no indivíduo, tá? Elas são chamadas de acidentes, porque a nossa forma, isso mesmo, né? A nossa forma, ela se modifica, ela é acidentada, tá? Ou ela é acidentável. Mas existe algo que não se altera em nós, que é a substância, porque independentemente de você ter barba, cabelo, seja lá o que for, você tá careca, a parte de dentro em você, ela não muda. O seu estereótipo muda, mas a sua substância não muda. Existem outros termos que a gente chama de ato e potência, né? O que é ato e potência? Ato é o que é, potência é o que pode vir a ser. Ato, por exemplo, vocês agora em ato são alunos. E potencialmente, doutores, advogados, juízes, tá? Então, ato é o que é a representação presente do ser e potência é o que ele pode vir a ser. O livro traz o exemplo de uma semente, por exemplo. A semente em si, ela é um ato, mas depois de plantada, tudo certinho, ela pode se tornar potencialmente uma árvore. Existe também mais dois termos, né, que a gente chama de mundo sublunar e mundo supralunar, porque para Aristóteles, como nós somos formados de substância e acidente, tá? A nossa essência e a parte de fora, né? O nosso corpo. Quando morremos, existe uma divisão. Um deles vai para o mundo sublunar e o outro fica no mundo supralunar. Quando eu falo sub, eu falo abaixo. Quando eu falo supra, eu falo acima. Para Aristóteles, a Terra, a Lua era o centro do universo, por isso que a definição de mundo sublunar e mundo supralunar, essa definição só veio ser alterada depois com Galileu e Copérnico, né? Mas muito tempo depois, tá? E aí, para ele, quando morríamos, né? A substância, que é a nossa essência, ia para o mundo supralunar e o acidente, o nosso corpo, que são as partes modificadas, alteradas, elas iam para o mundo, elas ficavam no mundo sublunar, que é aqui na Terra, tá bom? E para fechar, a metafísica, né? Porque se vocês observarem bem, a gente estava falando lá no início do capítulo e principalmente a filosofia, ela fala muito sobre isso, né? Dos deuses da mitologia grega, daquele negócio todo, em que existia uma explicação grega, né, para cada tipo de coisa, e a filosofia, a partir da metafísica, ela vai fazer uma passagem desse mito até a ciência, né? Então a gente vai sair um pouquinho da linguagem mitológica da filosofia, a gente vai deixar de atribuir muita coisa a Eros, a Afrodite, a Zeus, para trazer mais um cunho científico para a nossa discussão, tá? Para não ficar, né, assim, só a filosofia, assim, a gente ficar só pensando, né? A filosofia só traz coisas mitológicas e não é uma discussão tão interessante assim. Então, pessoal, eu trouxe um pouquinho da introdução do nosso capítulo, tá? E acredito que isso vai facilitar, o estudo desses temas vai facilitar um pouco para todos nós nas próximas aulas, tá bom? Continuamos com a mesma dinâmica, como já falei, na próxima aula eu vou trazer uma tarefinha para vocês sobre o que eu acabei de explicar hoje. Forte abraço, tchau, tchau.